Olá, gente. Revolução Socialista no ar. E eu queria tratar de um assunto muito importante, que é a manipulação da informação, as fake news, a distorção dos fatos da realidade e as opiniões que distorcem os fatos. O Brasil vive uma experiência atual muito deprimente. É um quadro vergonhoso. Lideranças políticas e religiosas têm se colocado de maneira afrontosa às políticas progressistas e democráticas, e muitas dessas pessoas elas se acham defensoras da justiça e do patriotismo, e acabam indo gerando uma catástrofe na sociedade brasileira. Muitas lideranças evangélicas têm manifestado opiniões que distorcem a realidade dos fatos. Figuras conhecidas aí no meio evangélico têm levado suas ovelhas a expressarem e a reproduzirem esse pensamento antidemocrático. Inclusive culminou essa forma, essa ideologia muito doentia e de ultradireita, ela acabou gerando aqueles atos insanos do 8 de janeiro, um quadro vergonhoso para o nosso país, que é uma grande democracia e que assistiu àquela selvageria, né? Um absurdo, uma forma cruel, sanguinária, depredaram patrimônio público e agora apelam ao presidente Lula e ao Supremo Tribunal Federal por anistia. Não devemos dar anistia para golpistas. Então, quem depredou, o crime que eles cometeram, que essas pessoas cometeram, deve ser punido com todo o rigor que a lei determina. E nas redes sociais a gente vê muitas pessoas posarem de paladinos da moralidade, pessoas que estão prontas para apedrejarem e condenarem aqueles aos quais eles têm repulsa. E então eles criminalizam a política, principalmente a esquerda democrática, a fim de defenderem os seus interesses. Claro, a elite brasileira e a classe média alta, elas querem manter os seus privilégios. E as classes mais pobres da sociedade ficam à mercê da falta de assistência. Mas ainda existe aquela categoria dos pobres de direita, que são manipulados pelos seus pastores, e eles acham que estão defendendo a moral, a ética
e os bons costumes, mas na verdade estão indo de encontro aos valores morais e éticos, porque o cristianismo ele prega o amor ao próximo, prega a paz, prega a democracia, o respeito às autoridades constituídas. Então, é um absurdo, é lamentável a forma como muitas igrejas evangélicas têm levado seus fiéis e suas ovelhas, né, para pensarem e agredirem autoridades, o presidente Lula e pessoas de esquerda, políticos de esquerda. Eles agridem de forma gratuita e de forma insana, sem medir as consequências. Então é lamentável que o bolsonarismo ele desmontou ou tentou desmontar o nosso sistema democrático e o Estado democrático de direito e construiu uma política baseada no ódio e na agressividade. Pessoas evangélicas, cristãs que se dizem cristãs, fazendo arminhas nas igrejas evangélicas, né? Onde está os preceitos cristãos? Onde está os frutos do Espírito, a temperança, o domínio próprio? Então essas pessoas que querem fazer justiça com as próprias mãos, elas influenciadas pela aquele fato que aconteceu nos Estados Unidos, no Capitólio, que foi invadido por pessoas também levadas pelo ódio e pela agressividade, os eleitores do Donald Trump. Então, os seguidores de Bolsonaro tentaram fazer a mesma coisa aqui no Brasil. É revoltante, é intrigante, é uma questão que nos deixa perplexos. Essa tentativa de deslegitimar o governo que foi eleito democraticamente pela população brasileira. E é muito estarrecedor, porque há uma controvérsia. Eles se dizem patriotas, nacionalistas, mas defendem a submissão do nosso país aos caprichos dos Estados Unidos, das potências ocidentais, e eles são contra as políticas sociais que têm dado dignidade à população brasileira, principalmente as camadas mais populares, mais pobres da sociedade. Então o Brasil está avançando, o Brasil está evoluindo, o PIB está crescendo, o poder de compra do salário mínimo está aumentando, a inflação está controlada. Então é isso. E há um forte com essas é, acusações contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, com a polícia, com o indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro pela Polícia Federal e mais 36 pessoas, inclusive militares, né, os quilos pretos e outros militares de várias patentes. Isso acontece porque os militares, durante o regime militar, a ditadura,
Muitos que torturaram e mataram não foram punidos. Inclusive mataram o jornalista, o deputado e jornalista Rubens Paiva, torturaram e mataram e assassinaram. E até hoje os seus algozes, os autores desse delito, desse crime, não foram punidos eh, de forma exemplar e rigorosa. Então, a importância da Comissão da Verdade é justamente trazer à tona aqueles que orquestraram contra o Estado Democrático de Direito e que deram um golpe no nosso país. Mas o ódio, essas pessoas levadas pelo ódio, pela militarização, né, da política, muitos deles de forma agressiva e ardilosa, se acham acima da lei, se acham acima do bem e do mal, se acham justiceiros e são contra toda forma de diálogo democrático. Eles agem de forma truculenta e de forma muito muito é, arrogante, e isso tem causado prejuízos aos valores morais e éticos e à nossa sociedade. Inclusive esses fatos que aconteceram essa última semana relacionados às atitudes, às agressões e aos homicídios causados por policiais militares é um reflexo do bolsonarismo, da forma é, é, da forma é, da forma agressiva e que leva essas pessoas a cometerem crimes e acharem que não vão ser punidas. Acreditam na impunidade por serem policiais, e o governador de São Paulo, Tarcísio Freitas, ele deu aval para que a polícia cometesse crimes dessa natureza. São Paulo está esse terrorismo de Estado porque o governador ele age de forma irresponsável, como o Bolsonaro também agiu de forma irresponsável quando foi presidente. Por falar em Bolsonaro, há uma investigação da Polícia Federal que apontou que tem um contrato que ele fez uma reforma na casa dele em Angra dos Reis e gastou R$ 900 mil nessa reforma. Aonde Bolsonaro tem condição de fazer uma reforma numa casa que vale R$ 98 mil, avaliada em R$ 98 mil, segundo ele. Então, além das joias, da denúncia de joias, da questão das vacinas, da questão da ocultação do seu cartão de vacinação, do sigilo do cartão de vacinação que ele não quis revelar. Todos esses casos apontam para uma formação de quadrilha
uma organização criminosa. E eles banalizam a criminalidade. Quer dizer, o terrorismo de Estado, eles cometem terrorismo de Estado quando tiveram no poder. Cometeram crime de várias formas, foram denúncias e denúncias de corrupção. A Michelle Bolsonaro recebeu cheques do Fabrício Queiroz. Então é isso. Essa gente é vil, essa gente é mentirosa, essa gente é farsante. Eles vendem a imagem de que são os salvadores da pátria, patriotas, mas não são nacionalistas, porque quem é nacionalista, ele luta para que seu país seja soberano. E quando Bolsonaro era presidente, ele era subserviente ao capital estrangeiro e aos Estados Unidos. Então, quando um chefe de Estado se comporta de maneira vassala aos interesses, né, do seu país e manifesta submissão total a outra potência, a outra nação, ele está, via de regra, agindo de forma contrária a tudo aquilo que ele preconiza e tudo aquilo que ele preconiza e que ele é, que ele diz que ele é, que ele declara. Então é isso, gente. O Revolução Socialista. Eu estou começando esse quadro para fazer uma reflexão sobre o quadro político e social do nosso país, para que a gente possa discutir e dirimir todas as questões relacionadas ao campo político, social, cultural, religioso e jurídico. Então agradeço a quem vier assistir a essa transmissão, o Revolução Socialista, quem se identificar com a defesa dos direitos humanos, dos valores morais e éticos, do socialismo democrático. Eu agradeço a todos vocês por assistirem a essa transmissão desse meu canal. Agradeço a todos, um abraço e até a próxima oportunidade, até a próxima transmissão do Revolução Socialista no ar. Do Revolução Socialista. Obrigado e até a próxima. Tchau.